E se o ser humano desenvolvesse superpoderes? A ideia de seres humanos com superpoderes sempre fascinou a humanidade. Histórias de heróis com habilidades extraordinárias permeiam a cultura popular, mas e se isso fosse mais do que ficção? Se o ser humano desenvolvesse superpoderes, como essas novas habilidades impactariam o mundo? Desde a estrutura social até as questões éticas, as mudanças seriam profundas e imprevisíveis. Vamos explorar como o surgimento de superpoderes alteraria nossa realidade e reescreveria as regras da sociedade. O desenvolvimento de superpoderes representaria uma nova fase na evolução humana. Essas habilidades poderiam surgir por meio de mutações genéticas, influências ambientais ou avanços tecnológicos. A evolução biológica, que levou milhões de anos para moldar a espécie humana, daria um salto imenso. Os cientistas se dedicariam a estudar e entender essas mutações, tentando descobrir as causas e os fatores desencadeantes. A biologia humana seria vista sob uma nova perspectiva, com o potencial de transformação total do corpo e da mente. As primeiras manifestações de superpoderes causariam espanto e admiração. As pessoas com habilidades especiais seriam vistas inicialmente como aberrações ou milagres da natureza. Alguns exibiriam poderes como superforça, telecinese ou manipulação dos elementos. Os poderes físicos, mentais e energéticos se manifestariam de formas inesperadas, e o impacto imediato na sociedade seria gigantesco. A ciência e a medicina enfrentariam desafios para estudar essas pessoas, enquanto o público assistiria à ascensão dos primeiros super-humanos. Com o surgimento de superpoderes, a política global sofreria mudanças profundas. Nações inteiras se reestruturariam para lidar com o surgimento de cidadãos com habilidades extraordinárias. Governos debateriam como regulamentar o uso de poderes, criando leis e sistemas de monitoramento. A questão do controle desses super-humanos geraria discussões éticas, já que o uso indevido de habilidades poderia resultar em desequilíbrios de poder entre as nações. Políticos e líderes se mobilizariam para integrar essas novas forças à sociedade de maneira segura. O surgimento de superpoderes levantaria novas questões éticas. As habilidades que permitiriam alterar a matéria, controlar mentes ou desafiar as leis da física trariam dilemas morais que nunca haviam sido considerados antes. O uso responsável dessas habilidades seria um debate constante, enquanto filósofos e pensadores tentariam estabelecer um novo código de conduta para os super-humanos. As questões de responsabilidade, consentimento e o impacto no coletivo se tornariam centrais nas discussões sobre o futuro da humanidade. A sociedade, que já lida com desigualdades baseadas em raça, gênero e classe, enfrentaria um novo tipo de divisão, aqueles com superpoderes e aqueles sem. As pessoas que manifestassem habilidades especiais seriam vistas como uma nova elite, com privilégios e desafios únicos. Ao mesmo tempo, aqueles sem poderes poderiam se sentir excluídos ou subordinados. A distribuição desigual de habilidades criaria tensões sociais e novas formas de discriminação. Grupos sociais lutariam por igualdade, enquanto movimentos de direitos dos normais surgiriam. O mercado de trabalho se transformaria completamente. Profissões que exigem força física, agilidade ou inteligência seriam dominadas por pessoas com superpoderes, deixando os trabalhadores sem habilidades extraordinárias em desvantagem. A economia global se adaptaria para acomodar essa nova força de trabalho, e novas indústrias emergiriam para explorar o potencial dos super-humanos. Empresas especializadas em treinamento e controle de poderes seriam criadas, enquanto governos tentariam regulamentar o impacto dessas habilidades no ambiente de trabalho. A defesa global seria completamente reformulada. Com a existência de super-humanos, as nações investiriam em novas formas de segurança, tanto para proteger a população de indivíduos poderosos quanto para utilizar essas habilidades em operações militares. O uso de poderes em conflitos bélicos criaria um novo tipo de guerra, onde armas tradicionais seriam complementadas ou até substituídas por habilidades sobre-humanas.
A segurança interna também passaria por transformações, com a criação de novas forças policiais e sistemas de monitoramento especializados. A ciência e a pesquisa médica se concentrariam em entender e controlar os superpoderes. Laboratórios ao redor do mundo tentariam identificar a origem dessas habilidades, se seriam genéticas, ambientais ou adquiridas de outra forma. A engenharia genética, a biotecnologia e a neurociência fariam avanços enormes, tentando replicar ou suprimir os poderes. A possibilidade de manipular o DNA humano para conceder ou retirar habilidades seria um campo de estudo com grandes implicações éticas e científicas. A tecnologia desempenharia um papel fundamental no gerenciamento e potencialização dos superpoderes. Dispositivos de controle, amplificação e monitoramento seriam desenvolvidos para ajudar aqueles com habilidades extraordinárias a maximizar seu potencial de maneira segura. Exoesqueletos, interfaces neurais e tecnologias de monitoramento fariam parte da rotina desses super-humanos. Empresas tecnológicas se dedicariam a criar ferramentas que permitem a integração entre humanos normais e super-humanos no cotidiano. A cultura popular, que já há muito tempo idolatra figuras com superpoderes em filmes, quadrinhos e livros, se transformaria. Os superpoderes deixariam de ser ficção para se tornarem parte da realidade. A representação desses poderes nas artes e na mídia mudaria, com a criação de novos gêneros de entretenimento que abordam a vida com habilidades extraordinárias. Programas de TV, filmes e literatura refletiriam essa nova realidade, e heróis de ficção ganhariam novos significados. As religiões e as crenças espirituais passariam por uma fase de reinterpretação. Pessoas com habilidades sobre-humanas poderiam ser vistas como seres divinos ou como provas de poderes sobrenaturais. Alguns grupos religiosos veriam os superpoderes como bênçãos, enquanto outros os considerariam perigosos ou uma afronta à ordem natural. A espiritualidade, que sempre lidou com questões de transcendência, seria desafiada a redefinir o que significa ser humano e qual o papel dessas novas habilidades na vida espiritual. No dia a dia, a vida com superpoderes alteraria a forma como as pessoas interagem e se movem no mundo. Aqueles com habilidades como teletransporte ou controle do tempo teriam uma vantagem sobre aqueles sem tais poderes. A convivência social precisaria ser ajustada para acomodar essas novas capacidades. Novas normas de comportamento seriam estabelecidas para garantir que o uso de superpoderes não infringisse os direitos e liberdades dos outros. A vida cotidiana se tornaria uma mistura de maravilha e precaução. O sistema educacional se adaptaria para incluir o treinamento e o controle de superpoderes. Escolas especializadas surgiriam para ajudar os super-humanos a dominar suas habilidades, com currículos voltados para o desenvolvimento ético e responsável dessas capacidades. A formação de jovens com superpoderes seria essencial para garantir que essas habilidades fossem usadas para o bem comum. Além disso, os estudos sobre o impacto desses poderes no corpo humano e na mente se tornariam parte do currículo escolar. O desenvolvimento de superpoderes representaria um novo capítulo na história da humanidade. O ser humano, que sempre buscou ultrapassar seus limites através da tecnologia e do conhecimento, finalmente teria a capacidade de transcender suas limitações biológicas. O impacto dessa transformação não seria apenas físico, mas filosófico e existencial. O futuro da humanidade seria repensado, com novas possibilidades e desafios surgindo, à medida que os superpoderes redefinissem o que significa ser humano. O surgimento de superpoderes transformaria todos os aspectos da sociedade, da política à cultura, da economia à ética. A convivência entre aqueles com habilidades extraordinárias e os humanos normais levantaria questões de justiça, igualdade e responsabilidade. Embora esses poderes trouxessem benefícios incríveis, também criariam novos desafios e dilemas para a humanidade. A evolução da espécie humana não estaria apenas nas mãos da biologia, mas nas escolhas que fazemos sobre como usar essas habilidades e moldar o mundo ao nosso redor. Até a próxima!